Boa noite, gente. Vamos começar. Deu 7h05. Eu sei que mais pessoas vão chegar, mas a gente já vamos já começando, vamos fazendo a abertura e à medida que mais pessoas forem chegando, eles vão chegando. Eu sou o Rafael, prazer. É muito legal ter vocês aqui com a gente. Eu sou Head de People Analytics aqui na Miner. Vou falar um pouquinho da Miner mais para frente. Esse é o nosso primeiro talk de People Analytics, falando de um tema que eu sei que deve fazer parte do dia a dia de vocês, virou um tema da moda, as empresas estão falando bastante sobre isso, e a nossa ideia é conseguir ter esse espaço, conseguir trocar essa ideia, conseguir falar com profissionais de RH e profissionais que também não são de RH sobre o assunto, e a gente conseguir discutir e falar sobre pontos de dados para a gestão de pessoas. Beleza? Pode passar. Então, só para alinhar com vocês como que vai ser, a ideia é realmente falar sobre um case, a gente focar em dois cases, um case e um projeto que são sensacionais. Vou falar um pouquinho da Michelle daqui a pouco, que vai entrar aqui, que é a profissional sensacional, que vai trazer para vocês coisas assim, que talvez eu, ouvindo ela falar as primeiras vezes, nem sabia que a gente já tinha chegado nesse ponto aqui no Brasil. Então, são projetos muito legais. Então, a ideia é a gente fazer essa abertura rapidinho. Vou falar um pouquinho para vocês da Miner, bem rápido. Vou apresentar a Michelle e a gente foca no case que eu sei que é o mais importante e é para a gente ter tempo de discutir e falar sobre o assunto. Em termos de alinhamento, fiquem bem à vontade para mandar perguntas durante a fala da Michelle, durante o nosso momento aqui. Fiquem bem à vontade para falar no chat. A gente aqui, estamos eu, o Luke e o Matheus aqui da Miner. A gente vai organizando e falando com vocês sobre as perguntas e a Michelle vai respondendo, e se quiser também posso falar um pouquinho, Michelle, em relação às perguntas, mas vamos focar bastante no case. Para quem não conhece, a gente é a Miner, a gente é uma startup de People Analytics. A gente começou trazendo soluções para o mercado, então o nosso propósito é trazer a visão de dados para a gestão de pessoas para tornar ela mais estratégica e mais justa. Então a gente tem um time de engenheiros de dados, cientistas de dados e people analysts para tentar trazer soluções para empresas. A gente tem um foco em soluções que são voltadas para tecnologia, mas que também tem alguns serviços. Aqui estão os nossos principais serviços, a gente faz workshops de People Analytics, a gente fala de estratégia e estruturação da área de People Analytics. Então, para as empresas que querem começar, que estão pensando em trazer abordagem de dados, estão pensando em ter uma área que vai lidar com isso, a gente ajuda com isso também. A parte de infraestrutura de dados, porque a gente sabe que muitas empresas têm a dificuldade de ter os dados para trazer as soluções que vão trazer as análises, vão trazer dashboards para o RH, então a gente também tem esse serviço. Análise de qualidade de dados, automação de fluxo e processo, suporte de time, então como eu falei, engenheiros, cientistas, para a gente dar o suporte para o que a equipe não tem para o momento. Então, por exemplo, no RH vocês querem desenvolver algum produto e precisam de cientistas de dados, people analysts, a gente ajuda com isso. E os nossos produtos de tecnologia, que são a dados standard e advanced, que são tanto dashboards descritivos quanto modelo preditivo de turnover e desempenho, que esses são os nossos serviços. Mas, desculpa, falei rapidinho aqui da Miner, e agora vamos para o nosso case e falar. Vou apresentar aqui a Michelle, nossa speaker. A Michelle é uma profissional referência em People Analytics. A gente se conheceu falando de cases do iFood no meio de People Analytics e me surpreendeu muito o conhecimento que ela tem, tanto trazendo a técnica quanto a parte estratégica para o RH. Então, vocês estão em ótimas mãos, ela vai fazer, assim, tenho certeza que ela vai impressionar muito vocês, como ela me impressionou. E como talks, ela é mãe da Chloe, veio de advogada, administradora de empresas, hoje é Head de People Tech e People Innovation no iFood, tem um entusiasmo gigantesco por inovação, inclusive o iFood acabou de fazer um hackathon sensacional de IA, se ela quiser até falar um pouquinho sobre isso, mas bom, sem mais delongas, passar a palavra para a Michelle. Muito obrigado por aceitar o convite, Michelle, vai ser uma honra te ouvir aqui.
Obrigada, Rafa. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Enfim, então, um prazer enorme estar aqui. Eu acredito muito no poder da troca, né? Rafa, a gente vai ficar a apresentação inteira comigo aqui no fundo da tela, tá me deixando desconcentrada. Enfim, mas como o Rafa falou, pessoal, eu lidero aqui uma área de tecnologia e inovação. E qual que é a diferença dessa área de tecnologia e inovação? Ela mora dentro do RH. Então, a minha liderança é o CHRO, né? E a gente reúne aqui dentro um time híbrido. Então, é um time que tem conhecimentos que normalmente estão nas áreas técnicas. No meu time tem arquiteto, tem desenvolvedor, tem gente de integração, de UX, né? A gente está dentro de uma área chamada People Future, né? Tem uma área irmã junto com a gente, que era de People Analytics, onde tem cientista de dados, engenheiro de dados, né? E a gente trabalha com a agenda do RH, né? Aplicando, inovando todo dia, muito por meio de tecnologia e dados, né? Para resolver problemas reais, de pessoas reais, e impactar o negócio, ajudando em toda a temática de gestão de pessoas, né? E o que o Rafa falava é que ontem a gente teve um AI Challenge, a gente fez um Shark Tank, um hackathon, mas ele é todo voltado, gente, o que ele não falou é todo voltado à inteligência artificial aplicada para o RH, né? Então, a gente conseguiu reunir, ficamos muito empolgados, porque a gente conseguiu reunir 31 ideias sugeridas pelos próprios profissionais da área de RH, e dessas a gente selecionou 8 para mentorar, né? Eles apresentaram ontem, a ideia é que a gente implemente agora algumas dessas ideias. A gente escolheu elas considerando aquelas que resolviam problemas reais que a gente tem hoje na organização, né? E vieram ideias super bacanas de como utilizar a inteligência artificial para processar pulses, né? Pesquisas de pulso, e gerar com isso ações para plano de desenvolvimento, como criar prompts para pedir aí ajuda do GPT ou de alguma LLM equivalente para ter uma recomendação consistente de que soft skills e que planos de desenvolvimento aplicar para aquele colaborador, né? E o último aí, que foi que ganhou o primeiro lugar, que foi como usar a inteligência artificial para fazer curadoria de conteúdo e gerar respostas, né, para o colaborador sem depender de alguém escrevendo fac a fac. Então, se depois alguém quiser conversar sobre isso, me adiciona lá no LinkedIn, prazerzaço a gente conversar. A gente está buscando muito essa troca de empresas que estão buscando inovação, né? E vamos para os cases, então, que a ideia é que a gente consiga compartilhar um pouco com vocês sobre como que a gente está aqui na prática aplicando, né, dados, tecnologia, analytics para resolver problemas de RH. Enfim. Então, quando o Rafa me convidou aqui para a gente conversar, eu falei, poxa, Rafa, tem uma listona grande aqui de cases, me diz aí o que você acha que fazem sentido, né? E a gente acabou escolhendo 2, né? Então, o primeiro dele é sobre qualidade de dados, e o segundo, que é um projeto que a gente está rolando, é sobre como a gente identifica e potencializa talentos, né? Não sei, acho que talvez para começar... Gente, levanta aí a mão quem tem hoje desafio de qualidade de dados dentro da área de RH, né? Eu já vi aqui a Bruna levantando a mão, uma pessoa... Aí, ó, tô vendo várias mãozinhas subindo, tá subindo, ó, já vi pelo menos 5 pessoas levantarem, 6, pode levantar 2 vezes, boa, gente. Então, a gente viveu exatamente essa jornada há 1 ano atrás, né? O que aconteceu? O negócio trouxe uma dor pra gente que poxa, tá difícil tomar decisão, tá difícil tomar algumas decisões nas quais a gente depende de informações que People provê, porque os dados não batem, né? Eu tenho versões diferentes de headcount, tinha um determinado relatório ali que a gente tinha turnover negativo, quem nunca viu isso, né? Tinha alguém utilizando um certo critério para segmentar líder não líder, ou para segmentar pessoas pretas e não pretas na liderança, enfim. E o que o negócio trazia cara, eu quero tomar decisões baseadas em fatos e dados, não em emoções e sentimentos. Acontece que os fatos e dados me deixam confusos. Então, a gente olhou para tudo aquilo e falou, beleza, vamos começar do começo. Pô, qual que é a primeira ideia que todo mundo tem quando isso acontece, né? Não, o problema é que não tem um bom dashboard. A gente está faltando aquele dashboard matador com os KPIs perfeitos, entendeu? Que a gente vai fazer e vai entregar para o líder toda a informação que ele precisa. Então, esse foi o primeiro lugar que a gente foi olhar. E existiam, sei lá,
3, 4 fontes oficiais, mas várias oficiosas que cada área fazia, né? E quando cada área faz, gente, esse era o primeiro desafio da qualidade da informação. Eu nem cheguei no dado ainda, o case é do dado, né? Que é, cada um estava seguindo um critério de cálculo diferente ou pegando dado de uma fonte diferente. Então, isso é o primeiro passo na camada lá em cima para você gerar um relatório com dados que faça sentido. Estamos pegando todos da mesma fonte da verdade, que deveria ser uma só. Eu não posso pegar uma lista da Folha, uma lista do HRMS, uma lista da planilha de Excel. E é um clássico isso. Sempre tem uma área que está fazendo uma gestão de dados numa planilha de Sheets, numa planilha de Excel, né? E o segundo, esses critérios de cálculos estarem bem amarrados, né? Então, olhamos para isso e depois fomos, bom, então vamos ver onde as pessoas estão pegando os dados? Gente, a gente tinha 15 mil relatórios nascendo do nosso HCM. Eu tenho 5 mil profissionais, 5 mil food lovers, eu tinha 15 mil relatórios. Então, era aquela coisa que você falava, gente, como é que a gente vai conseguir, assim, proporcionar para o cliente final, né, as pessoas do negócio, eu entendo que o RH apoia o negócio na tomada de decisão, uma informação de qualidade. E aí, por fim, a gente foi olhar, então, beleza, chegamos nessas conclusões. Vamos olhar, então, para os dados que estão nos sistemas? E aí, minha gente, entendeu? E aí, nós encontramos sistemas que recebiam inputs que se sobrepunham, sistemas diferentes, com versões diferentes de dados, né? E a gente falou, poxa, a gente tem um problema que começa muito antes. A gente tem um problema que começa no momento em que o processo gera o dado. Né? No momento em que o processo gera o dado, e não tem segredo, né, gente? Shit in, shit out. Entra um dado merda, sai um dado merda, entendeu? E aí a gente se debruçou sobre aquilo e falou, poxa, mas como é que a gente então vai medir a qualidade disso? Porque se a gente for esperar revisar todos os processos de todos os indicadores, a gente não vai fazer essa entrega nunca. E aqui o nosso ciclo de planejamento é de 6 meses, né? Então a gente tinha 6 meses para fazer isso virar. E foi aí que a gente fez um projeto chamado Data Quality Index, ou Indicador de Qualidade de Dados. O que foi isso, gente? A gente utilizou tecnologia para criar regras que faziam verificações automatizadas entre sistemas, ou verificações de consistência para os 50 a 80 mil dados que a gente tinha dentro dos nossos sistemas, né? E a gente, como é que a gente organizou essa informação, né? O nosso objetivo era olhar para 5 dimensões, estou pegando a minha cola aqui, 5 dimensões do dado. Então, o dado ele precisa estar completo. Por exemplo, todo profissional tem que ter um endereço, tem que ter um CEP cadastrado. Então, dá para eu dizer se ele tem ou se ele não tem. Não dá para dizer se é o endereço certo, né? Aí é um outro lugar, enfim. Ou todo profissional tem que ter uma orientação de gênero, né? Então, essa era uma das dimensões. A outra era se o dado era único, se ele estava íntegro, se eles tinham sofrido ou não muita manipulação para chegar naquele destino, né? Se ele tinha acurácia e se a origem dele, o lugar de onde esse dado estava vindo, era a fonte da verdade. Então, basicamente, a gente falou, poxa, um dado de qualidade é um dado que é único, tem acuracidade, não teve muita manipulação, né? Ele tem acuracidade e ele é completo. Então, a gente literalmente listou regras automáticas para fazer essa checagem de todos os dados de cada profissional. E com isso, a gente gerou um indicador. Era um indicador que dizia se essas regras estavam sendo observadas ou não. Para vocês terem uma ideia, na nossa primeira sprint de esforço, a gente percebeu que a gente tinha 30 mil dados para corrigir manualmente. 30 mil dados que ou estavam duplicados ou estava diferente em 2 sistemas. E a gente fez um mutirão mesmo. A gente mobilizou os donos de processo em People, as áreas que imputavam esses dados e falava, olha só, você tem 800 profissionais sem cadastro de endereço. Desse lado aqui, olha só, você tem metade da base de profissionais sem orientação de gênero. Você tem metade de profissionais sem cadastro de escritório, ou sem área, e N outros tipos de fatores, né? E com isso, eu me lembro da gente olhar 27 mil dados, como é que a gente vai fazer, né? Então, teve mutirão, teve alguns lugares onde a gente automatizou, e aí isso virou um indicador que a gente monitora todo mês. Então, todo mês a gente está monitorando esse indicador que começou com 20%,
e hoje está lá na casa dos 70%, 80%, e a meta é a gente aumentar esse indicador para falar, poxa, aquilo que eu consigo garantir através de regras, eu garanto a qualidade por meio do indicador de qualidade de dados. É lógico que não dá para pôr uma regra entre, por exemplo, eu sei o meu endereço, eu não posso pôr uma regra para confirmar o endereço que eu sei e o sistema, mas tudo aquilo que a gente conseguiu bater entre o sistema de benefício, o sistema de folha, o sistema... Será que a área da folha está igual à área do sistema de gestão de RH? Será que os beneficiários estão batendo? Com isso, a gente conseguiu elevar a qualidade desses dados. Mas é lógico, só elevar as qualidades dos dados não era suficiente, né, gente? E a gente começou a trabalhar na camada seguinte, que era, agora a gente vai definir qual é a fonte da verdade desses dados, de que lugar as pessoas podem buscar esses dados e padronizar as fórmulas de cálculos. Tudo isso foi no mesmo MB, no mesmo ciclo de planejamento. Então, o resultado foi muita task force, mas no final do ciclo a gente conseguia falar que a qualidade dos dados era melhor. Pô, todos os dados de people eram melhores? Não. Então aí você tem que dividir para conquistar, você tem que fatiar o bom em problema. Então a gente escolheu quais eram os 5 indicadores mais importantes para a gente aplicar essas regras. A gente escolheu lá headcount, turnover, diversidade, pessoas pretas e mulheres na liderança, que eram indicadores que a gente tinha metas estratégicas atreladas, a gente tinha compromissos que o iFood divulga, né, para o mercado, enfim, e para a sociedade, enfim, a ser atingido, e eram os indicadores mais importantes. E staff cost, é importante olhar para esse lugar também. Depois disso, tudo se resolveu? Não. A cada ciclo a gente descobre que faltou uma regra, que a gente pode aprimorar ainda mais as regras automáticas que a gente usa para fazer esse cálculo de qualidade dos indicadores. Então, esse virou um indicador de business as usual, um indicador que a gente monitora dentro do RH e que ajuda a gente a entender como é que está a qualidade dos nossos dados. Acabou o esforço? Não, gente. Aí agora a gente está trabalhando para incluir mais indicadores de negócio dentro dessa lista de regras automáticas e aqueles que não foram alvo, padronizar a forma de cálculo, educar as pessoas, porque não tem mudança sem mudar as pessoas, né, gente? Não é só sobre você falar, a nova regra é essa, né? A nova forma de calcular turnover é a média dos 12 meses, é o primeiro mês mais o último mês. Você precisa criar ações para incentivar as pessoas a adotar isso, né? Então, a gente está nessa jornada, mas eu considero um projeto de muito sucesso, enfim, porque de fato virou um indicador de negócio. Hoje tem uma área chamada People Data olhando para isso, né? Então, acho que esse é o primeiro case. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, Rafa, se tu quer complementar alguma coisa para a gente poder passar para o outro, enfim, bora lá. Eu achei muito legal, eu queria até fazer uma pergunta, gente, por favor, fiquem à vontade para fazer pergunta no chat. Eu vou puxar uma que para mim é assim, para quem trabalha com dado no dia a dia, a gente vê qual é a importância disso, de ter um dado de boa qualidade, porque você acaba tomando decisão errada, ou você não consegue tomar uma decisão baseada em dado, acaba tomando no feeling. Mas o que eu sinto, e me disse você ter a mesma percepção, Mia, é que muitas vezes as pessoas falam, mas isso aqui é a parte chata, isso aqui é a parte que dá muito trabalho, depois eu vejo isso. Como que você conseguiu, qual a sua visão e como que você conseguiu vender a importância disso para a companhia? Como tornar isso estratégico? Tá bom. Então, o dado é o tijolinho, né? É a basezinha. Então, você tem que... Se você for falar só de dado com o seu cliente, ele vai falar, cara, não sei, resolve isso aí, não sei o que você está falando, né? Então, a construção, ela vem da necessidade do cliente para trás, que é, poxa, todo dia você toma decisões importantes, certo? Decisões sobre desenvolvimento de pessoas, movimentações de pessoas, sobre metas de diversidade, sobre desligamento, sobre retenção. Você está tomando essas decisões com uma informação de qualidade? Porque sim, a gente tem que tomar decisões baseadas em fatos e dados, mas em fatos e dados que a gente acredita, né? Então, esse foi o primeiro lugar para a gente conscientizar as pessoas de que, poxa, as decisões importantes são tomadas com base em fatos e dados, e esses fatos e dados são calculados com base em informações que estão lá atrás, né? Em dados que estão registrados nos nossos sistemas. Então, essa foi a primeira forma de conectar o negócio com o que a gente queria fazer. Eu acho que o desafio maior vem quando você começa
a colocar na equação um dono de um sistema, um dono de um processo, para explicar para ele que, olha, quando você reclama que um dado está errado no sistema, não é que o sistema materializou o dado errado, é que alguém imputou esse dado da forma correta ou incorreta no sistema, e isso aí está se espalhando com uma informação inverdadeira. Então, a maior mobilização foi, poxa, você também é parte da solução para o nosso problema. O problema é nosso, o problema é de people, mas a solução passa por um olhar integrado em tecnologia, né, em analytics, para a gente criar regras automatizadas, enfim, e nos donos de processo, porque quando você identifica que esse indicador está com resultado baixo, não significa que sozinhas as ações vão se definir e pronto, o dado melhorou. Significa que você precisa juntar a pessoa de processo, às vezes um business partner de RH, uma pessoa de tecnologia, para vocês conversarem e pensarem, cara, por que essa informação aqui não está atualizada? Não é um campo obrigatório, essa área aqui prefere não atualizar, a gente desconsidera e coloca o primeiro valor do drop-down, entendeu? Então, eu acho que são esses dois fatores críticos de sucesso que envolvem pessoas. Um, você mostrar para o negócio que você está tentando resolver um problema real, que são as decisões que ele toma no dia a dia. E dois, mobilizar as pessoas que fazem parte da solução. Acho que eu adicionaria um terceiro desafio, que é o resultado não vem em um mês. Tem um certo esforço alocado na limpeza, né, e reorganização de regras processuais, inclusive, para um resultado vir dali 5, 6 meses. E administrar essa expectativa é um desafio, porque as pessoas, não, daqui aí está subindo, já resolveu tudo, não tem mais nenhum dashboard errado, não é isso? E não é, entendeu? É um esforço contínuo, inclusive de corrigir histórico, né, gente? Não se corrige só o presente, tem que se corrigir o histórico também. Tem coisa que não tem como reconstruir o histórico. Tipo, qual foi o motivo de desligamento? Esse era um. Qual foi o motivo de desligamento que mais fez com que a gente perdesse pessoas nos últimos 2 anos? Gente, ou a gente sai ligando para todo mundo que foi desligado e pergunta, escuta, o que foi que aconteceu no seu desligamento? De que área você era, entendeu? Para a gente reconstruindo esse histórico, e eu já vi cases no mercado de empresas que fizeram isso em outros lugares, a pessoa saiu ligando e reconstruindo, com base na memória das pessoas, enfim. Acontece muito em Hypergrowth Company, empresa que está crescendo muito rápido, porque num mês você tem 1.000, no outro ano você tem 5.000, e você fala, cara, por que ninguém registrou isso? Porque não tinha um sistema. Agora que tem, vamos correr atrás do histórico, isso é um desafio também, entendeu? Reconstruir o histórico. Mas é isso. Respondi, Rafa? Respondeu excelente resposta, Vi. Inclusive, acho que tem um exemplo legal que já aconteceu, que às vezes a gente não se liga que é um problema de dado. Porque, por exemplo, era uma empresa grande que fazia avaliação de desempenho e usava o dado de líder imediato do sistema. E a gente sabe que o dado de líder imediato é complicado, principalmente quando muda muita gente. E aí o efeito era, você tinha um líder avaliando 200 pessoas. Como que um líder é humanamente impossível você conhecer o desempenho de 200 pessoas a ponto de conseguir dar uma nota para eles? E às vezes, eu achei muito legal o que você falou, porque às vezes é um problema que vem lá do processo, ou da junção do processo com o sistema que você fez que levou a esse problema. E a Sara fez uma pergunta aqui também, queria fazer para você, quanto tempo que durou o projeto e até a entrega dos principais indicadores para a companhia? Boa. A primeira, a gente fez esse projeto faz 6, 12, 15 meses. E aqui, Sara, o ciclo que a gente tem para os QRs é de 6 meses, tá? Então, da idealização, definição dos QRs até a entrega para os 5 indicadores prioritários desses dados saneados, aí tinha mais uns scopes lá, dashboard, enfim, relatórios, regras, foram 6 meses. Pô, 6 meses é rápido? É rápido, gente. Mas como é que vocês conseguiram fazer em 6 meses? Então, eu atribuo muito, um dos fatores de velocidade, a gente tem um time híbrido dentro de People. Eu não tenho uma área de tecnologia com quem eu vou conversar e priorizar com eles frente à agenda da organização. Eu só trabalho para People, entendeu? Então, essa era a prioridade número 1 do meu time e da área de People naquele ciclo, porque a gente tinha concluído que várias áreas estavam com dificuldade de tomar decisões por conta da qualidade de dados, entendeu? Então, foram 6 meses com um time, olha, tinha um time focado
de 8 pessoas, era uma pessoa de sistema, uma pessoa de processos, uma pessoa de dados, uma pessoa de change management, um PMO e mais pessoas reportando para essas pessoas, e uns 30 usuários-chaves, né? Porque se o problema do dado estava no processo de recrutamento, você precisava voltar lá no processo de recrutamento e falar, você precisa começar a perguntar agora sobre alguma satisfação do candidato no processo de recrutamento e registrar isso no sistema. Não adianta registrar na sua planilha, no sistema. Ou ir lá no pessoal da admissão, você precisa começar a perguntar à empresa de onde a pessoa veio e registrar no sistema. Se você não registrar no sistema, o sistema não vai saber que você perguntou, entendeu? Então, teve todo esse... Por isso, envolvia muitos usuários das áreas de people, das áreas de recrutamento, das áreas de desenvolvimento, das áreas de operações de RH e assim por diante. Enfim. Isso. Mais alguma pergunta, gente? Ou a gente passa para o próximo tema? Acho que vamos para o próximo. Não, tem aqui o meu a do time Ricardo. Era responsável. Eu vi aqui. Oi, Ricardo. Vamos lá. O meu time não faz processos de RH. Ele entende de processos de RH. Quem captura os dados nos sistemas origens, nos processos, são as áreas de operações de RH. Então, eu estou recrutando, o recrutador está capturando os dados ao longo do processo, entendeu? Eu estou admitindo a área de admissões, junto com o OCR lá, que reconhece dados automáticos, está imputando informações no sistema. Então, o responsável por imputar os dados no normal, no padrão, no business as usual, são as áreas de operações, as várias áreas de RH. Agora, se a sua pergunta for, o seu time era responsável por captar os dados dos sistemas de origem para tratar e distribuir isso entre as forças-tarefas, sim, o time de projeto era responsável, tinha bastante gente de dados, de integração, enfim, dos times, né, atuando para tratar e fazer as cargas corrigidas dos dados, tá? Respondi, Ricardo? Não sei se você quer perguntar mais alguma coisa. Respondi. Boa! Na segunda resposta. Entendi, tá bom. Então, o esforço de projeto era o time de projeto, entendeu? Lógico que envolveu o fornecedor do nosso HRMS, que é a Oracle, estava lá. O pessoal do HS, do sistema de recrutamento, estava lá, porque não é tão simples, não é que você baixa um tabelão do sistema e depois sobe. Tem uma predecedência de dados que precisam ser imputados, entendeu? Tem até um pontinho mais interessante que é, naquele momento, a gente não tinha uma estrutura organizacional desenhada, as pessoas trabalhavam com a formação de líder hierárquico, que você falou, né, Rafa? E era um desafio imenso, porque se uma pessoa saía do meu time e ia para o time do Rafa, o histórico do meu turnover ia embora para o time do Rafa, entendeu? Então, nesse mesmo projeto, a gente identificou essa necessidade de fatiar a organização por áreas, né, numa visão que a gente fez até matricial. Sim. Então, a gente também inseriu isso nos sistemas, porque sem a quebra, o que eu brincava era assim, gente, hoje a gente tem um loft, né? O iFood é um loft. E vocês querem ver as informações por quarto. Para isso, eu preciso delimitar os quartos. Vamos construir essa árvore? A gente construiu essa árvore e, com isso, a gente conseguiu ter as quebras que a gente precisava, porque tinha essa dor também. Para você quebrar uma informação, você precisa ter as divisórias de parede, entendeu? Senão, eu quero o turnover da área A. Tá bom, mas onde a área A está registrada no sistema? Não tá. Você soma o time do Rafa com o time do Robin, com o time do Rafa, entendeu? Do Henrique, do Ricardo. Não funciona. Enfim, então esse é um lugar para olhar também, gente. Às vezes a reclamação é a quebra. E a quebra também parte de um dado, né? De nacionalidade, de gênero, de toda a informação, enfim. Mas é isso. Excelente. Eu fiquei até curioso aqui, porque para mim um dos maiores desafios, que não sei se o pessoal tem esse mesmo desafio, mas que eu encontrei foi da união dos dados de recrutamento e seleção com os de folha. Que geralmente o sistema de folha é o mais tradicional, né? Essa junção geralmente ela é bem complexa. Aí eu quero ver quem nunca fez uma união de planilha daquele Rafael M. da Silva, e aí você tem que entender que esse é o Rafael de Mello que teve lá. Então, vocês conseguiram resolver isso? Como que vocês fizeram? Cara, esse ponto é desesperador, porque nem todos os ATS vão escolher um ID único, né, para registrar o candidato e depois essa informação vai para a folha. Enfim, aqui, o nosso ATS, quando ele dá o processo de admissão, ele cria uma pré-admissão
no sistema de gestão de pessoas que permite você juntar as pessoas, entendeu? Você sabe que o Rafael M. Balaniuk, que foi admitido aqui, é o Rafael de Melo Balaniuk, que foi admitido lá. O nosso sonho grande era que a gente tivesse ID únicos para todos os sistemas e os dados se atualizando de forma bidirecional. Chegamos lá? Não, entendeu? Não chegamos lá. Até porque alguns serviços são serviços de SaaS, a gente não consegue mudar e criar campos customizados ao nosso bel prazer, embora a gente adoraria a ideia de fazer isso, enfim. Mas a forma como a gente resolve isso aqui hoje é com pré-admissão, entendeu? O candidato escolhe no processo de pré-admissão o e-mail dele, e aí você consegue vincular as pessoas dos dois lados, entendeu? Até onde me lembro, tá? Isso faz 1 ano, ele pode ter evoluído, tá? Nesse lugar. Qual o tamanho de time de captação para esse tipo de projeto e para sustentação? O que você chama de captação, Grazi? Captação do que especificamente? Enquanto você vai respondendo, eu vou falando o tamanho do meu time, tá? Hoje, o time de People Future, eu não lidero o Future é um grande guarda-chuva, deve ter por volta de 24 pessoas, né? Se eu olhar só para tecnologia e inovação, a gente está falando aí de umas 12 pessoas. E a gente escala isso com terceiros, né? Time que captura o dado do sistema. Tá. Gente, tem 2 lugares de captura. Uma coisa é, durante o processo de RH, eu estou imputando um dado no sistema. Eu não criei um processo de captura, né? Eu estou lá falando, oi, Rafa, tudo bem? Você vai ser admitido. Você pode me passar os seus dados, sua carteira de trabalho e seu endereço? E aí eu coloco ele lá na área que ele vai, com o gestor correto, enfim. Então, isso aí já acontece no processo normal. Agora, se você está me falando das pessoas que pegam os dados do sistema para trabalhar isso num lago, num lake, num data lake, depois devolver para os sistemas, daí a gente está falando do time de analytics, entendeu? A gente devia ter, na época, umas 3 pessoas divididas entre cientistas de dados, arquitetos e engenheiros de dados, entendeu? São 2 coisas diferentes a captura. A gente não criou uma área nova que captura, você já captura enquanto executa seu processo. Na hora em que eu, líder, estou avaliando um profissional, entendeu? Eu já estou escolhendo lá qual foi a nota de performance. Esse dado está no sistema, entendeu? A questão é que as pessoas nem sempre têm regras de validação. Às vezes o problema é porque é um campo aberto. Aí um escreveu nota 10, o outro escreveu 10, o outro escreveu arrasou. E aí você não consegue juntar tudo isso numa categoria de dados que faça sentido. Tá? Parece que respondi. Enfim. E aí, Rafa, seguimos para outro tema? Acho uma ótima ideia. Vamos para o próximo. Espetáculo, gente. Gente, eu adoro falar, tá? E é bem louco isso de falar para esse monte de bonequinho aqui. Se vocês quiserem abrir a câmera, eu não vou achar ruim, não. Vou achar bem legal, enfim. Mas bora lá. A gente tem várias iniciativas, gente, buscando melhorar a tomada de decisão com base em dados, inteligência artificial e tecnologia. Recentemente, a gente gosta de falar que a gente fica tendo Marshot, tem Moonshot, né, que é aquele, você mira na Lua, a gente mira em Marte. A gente estava lá num dia Marshot, né, o nosso CHRO, que é o Vit, ele é super esse mindset de inovação, e a gente estava pensando assim, poxa, como que a gente ajuda o líder a gerenciar melhor seus talentos, né, a entender se aquele talento está bem, se aquele talento precisa de uma ação de retenção, de desenvolvimento, né? Se ele está em flow, a gente fala, né? Se ele está de fato naquele estado em que ele está super focado e fazendo as coisas acontecerem, engajado, enfim. Como que a gente vê se ele está em flow? Especialmente aqueles que a gente considera talentos, né? Porque na prática, o que acontece? A pessoa de negócio está lá, poxa, vem aqui, BP, uma pessoa pediu desligamento, eu não posso perder essa pessoa. Poxa, vamos ver se cabe um bônus de retenção, vamos ver se não cabe um curso. E aí a gente já está sendo reativo, né? A gente já está fazendo isso depois que o problema se instaurou, né? E a nossa provocação era, poxa, como que a gente consegue antecipar isso e ter algo que a gente diria que seria tipo um Waze do líder, né? Especialmente em empresas que crescem muito rápido, a gente promove as pessoas bastante jovens para serem líderes, como é que a gente potencializa eles, né? Para eles não precisarem passar por toda uma curva de desenvolvimento que às vezes demora anos para você ganhar aquela sensibilidade
e ajudar eles a tomar as melhores decisões para gerenciar os talentos. E foi aí que a gente começou. Boa, Ricardo, respondeu ao meu chamado. Muito obrigada por aparecer. Enfim, você não sabe como isso melhora a experiência de quem está falando aqui. Fiquei feliz, até parei. Enfim. E aí a gente resolveu olhar para o mercado e ver se existia esse tipo de sistema, né? Para ajudar a gente a tomar decisões de gestão de talentos com base em dados. Nós conversamos com a HUMU, a gente tem conversado com a GRI, a gente tem conversado com a Talent Academy, né? Mas a gente concluiu naquele momento, que era 1 ano atrás mais ou menos, quando a ideia começou, de que não tinha nenhum sistema que ajudasse a gente nesse lugar. Então a gente começou a desenvolver o nosso, né? Uma das coisas que a nossa área faz é escolher as melhores soluções técnicas para people, sejam elas alugadas, né, SaaS, ou sejam elas construídas em casas. E essa foi uma das que a gente começou a construir. Chegamos no final da construção? Não, a gente está em processo. Acertamos sempre? Não, gente. A gente vem com o conceito, errou, tem que iterar, e a gente acredita muito nisso. Né? Pessoalmente, eu acredito muito que nem sempre é sobre a maximização de retorno. Às vezes é sobre prejuízos aceitáveis para avançar rápido. E às vezes a gente fica, não, eu quero a solução perfeita, vamos investir mais tempo. E às vezes, poxa, você está disposto a sacrificar aquele mesinho para ver se faz sentido e já colocar na rua para testar, entendeu? Então, é muito com esse mindset que a gente atua. Tá bom, mas o que você está falando especificamente? Então, imagina um mundo onde você é o líder e você tem aqui numa coluna as pessoas do seu time, né? Identificadas. E você não precisa ficar chamando seu BP para saber qual foi a última vez que essa pessoa foi promovida, entendeu? Quanto ela tem de stock options ou em que posição da faixa salarial ela tá. Porque não é papum, né, para você conseguir essa informação. Então, poxa, e se ela já estiver disponível, né? Você já sabe ali que, Rafa é um talento, Rafa não ganhou SOP, mas teve um aumento, foi promovido no ciclo passado, a última nota de avaliação dele foi tal. Enfim. E aí você consegue, utilizando outras informações capturadas, sejam em pesquisa de pulses, pesquisas de engajamento, entender se Rafa está engajado, ou está em flow e está feliz. Tem um desafio, gente. É um desafio conseguir esses dados desagregados. Geralmente, as empresas trabalham para chegar no mínimo de 3, 5, antes de abrir o dado. Então, esse é um lugar que a gente vem lidando para entender como é que a gente utiliza o dado desagregado. Né? E tem uma discussão interessante, porque, por exemplo, a gente aqui pergunta, como está o seu nível de segurança psicológica? Você confia no seu líder para ter conversas difíceis? Poxa, tem uma discussão que se eu chegar nesse nível do indivíduo, eu posso usar essa informação da forma errada, entendeu? Então, a gente tem que tirar essa discussão. Nem tudo dá para chegar nesse nível de detalhe, enfim. Mas a ideia é você ter ali as pessoas do seu time identificados, quem está talento. A gente acredita que as pessoas estão talentos, elas podem deixar de ser quando vão para um desafio maior e voltam a estar talentos de novo. Como que elas estão se sentindo em termos de engajamento, o que elas têm hoje com a organização, né? E com isso, o nosso sonho grande é como é que a gente, a partir da análise dessa combinação de essa pessoa é um talento e não é promovida há um tempão, e as pesquisas de compensation mostram que o salário da categoria engenheiro tem aumentado no mercado. Então, ação recomendada para o gestor, considere um aumento salarial, porque as médias de mercado para essa categoria estão aumentando, risco de attrition, entendeu? Ou sei lá, a gente começa a perceber que numa determinada área, muitas pessoas estão saindo para uma determinada empresa, entendeu? Então, considere uma ação de conexão, de engajamento, para que as pessoas não fiquem umas levando as outras, entendeu? Dá um sign bônus, um retention bônus, enfim. Então, ou ações de desenvolvimento, né, gente? Às vezes, o que é valor para cada profissional, né, difere, né? As pessoas têm perfis diferentes, elas têm motivadores diferentes. Então, a gente está tentando entender como é que a gente captura esses motivadores para isso também poder dar norte para as ações que a gente recomenda. Isso é irado. Vocês chegaram lá? Não. Mas a gente já tem um protótipo, entendeu? A gente está experimentando formas de trabalhar essa informação, se é em grupos ou se é uma ferramenta individual do gestor. A gente está estudando formas de quais são as perguntas matadoras para você saber se alguém está sob risco de sair, né? O que é um gatilho, né? Sei lá, essa semana eu discuti com minha liderança, entendeu? Ou eu sou uma profissional que vou ter filho em breve.
uma ação recomendada pode, poxa, considere desenvolver um plano de carreira para o retorno dela, se você quer mantê-la no talento. Então você consegue ser muito específico, muito assertivo. Mas dá para padronizar os comportamentos das pessoas? Não, gente, não dá. Mas é uma informação muito rica que faz com que o gestor lance um olhar para algo que talvez ele nem tinha tempo de analisar, entendeu? Eu nunca consegui, por mais que eu queira juntar todas essas informações num lugar só para o meu time. Eu estou olhando lá a faixa salarial, estou tendo one-to-ones com eles para conversar, entendeu? E estou no dia a dia manejando o meu barquinho do meu time, entendeu? Mas e se você conseguisse extrair essas informações e ajudar o líder a tomar decisão? Não é para expor o profissional, não é para expor o líder, mas é para ajudar ele. A frequência de one-to-one é um lugar importante, entendeu? Aí eu vou começar a viajar aqui, tá, gente? A gente não tá explorando isso, mas assim, é meu papel viajar aqui como head de inovação. Poxa, e se a gente usasse leitor de emoções para entender o mood daquele profissional durante a reunião de one-to-one? Poxa, o cara passou 80% da reunião com expressões negativas, de emoções negativas. Poxa, isso dá um input importante, entendeu? Tem vieses. Eu sei que tem vieses, gente. É nossa missão entender como é que a gente ajuda a tecnologia a não se contaminar tanto só com o que treinou ela. É fácil? Não é, entendeu? Mas, poxa, é um lugar que pode funcionar, né? Ou aquele lugar. E se a gente conseguir fazer um algoritmo que monitora como o mercado está se comportando em termos de aumentos salariais para cargos difíceis de encontrar, né? Pessoas de analytics geralmente são um desafio. E sempre que você nota que essa média aumentou, você não precisa esperar o cara vir pedir um aumento, ou o cara vir pedir um desligamento para negociar uma offer. O gerente já recebe, aumento dessa categoria à vista. É bom você pensar em formas de reter, sei lá, um evento daqui 6 meses, entendeu? Eu lembro de uma empresa que era muito boa em eventos em retenção. Como é que era? Ela dividia em vários momentos. A PLR vinha no mês 3, aí tinha um treinamento irado nos Estados Unidos no mês 9, entendeu? Então, sempre que a pessoa pensava em sair, tinha algo muito legal para acontecer dali 3 meses, entendeu? Ela, não, eu vou sair depois daquilo. Aí ela vinha e já tinha um momento legal depois daquilo, entendeu? Então, assim, reter pessoas e desenvolver pessoas é sobre tomar decisões. Por que não usar tecnologia e algoritmo para ajudar os líderes, especialmente os recém-chegados no cargo, a tomar decisões melhores, né? Então, esse é o nosso sonho, né? Isso é o que a gente tá buscando. O Rafa tá falando aqui de Flow, ó. A gente foi em busca de bibliografia, né? De bibliografia, academia, para entender o que a gente acha que é Flow, né? E na nossa conclusão, Flow é aquele lugar onde a pessoa está naquele estado de concentração, mas existem alguns skills que facilitam isso, né? Que é o mindset de crescimento, garra e problem frame, enfim. Tem uma pergunta aqui da Darkla Mariana. Olá! Tô ficando bom, hein, Rafa? Tô até lendo agora já o chat, ó. Quais desafios específicos vocês enfrentaram ao começar a usar dados para aprimorar a retenção de talentos? Mari, né? Como eu te falei, isso aqui é um projeto que está na sua primeira prova de conceito, né? Então, não dá para eu te falar ainda sobre que desafios a gente tem depois da conclusão deste projeto, né? Agora, eu entendo que usar dados para aprimorar a retenção de talentos é o dia a dia. A diferença é que você pode estar usando muitos dados, poucos dados, dados enviesados ou dados disponíveis, entendeu? Tipo, sempre tem aquela conversa, tal pediu desligamento. Pô, cara, mas qual foi a última vez que teve aumento? Ele vinha demonstrando isso? Poxa, ele procurou o BP, entendeu? Então, eu acho que todo mundo já usa, de alguma forma, dados para aprimorar a retenção de talentos. O que eu vejo como uma oportunidade, quando você pensa em utilizar isso como se fosse um Waze, é você ter a possibilidade de antecipar um evento, sabe? E de você, sei lá, talvez conseguir fazer uma intervenção no ambiente que vai impactar essa decisão ali na frente. Eu tenho uma bela discussão com o Rafa que poxa, mas será que isso é tão previsível assim? Será que algumas coisas não são muito mais gatilho? Eu tô em crise na família, engravidei, preciso mudar de cidade. Cara, com certeza tem externalidades que o modelo não vai prever, entendeu? Mas é esse olhar que lanço, tá?
Mi, muito legal. Eu acho muito legal dois pontos do que você falou, que são assim, um é a gente trazer um pouco de luz nas crenças, né? Uma coisa que geralmente tem aquelas máximas do RH, né? De aumento tem que ser escalonado, a gente tem que quebrar em pequenos aumentozinhos. Uma das coisas que que a gente descobriu em projeto é que é bem verdade. É bom você quebrar. Se você ficar dando aumentos grandes, é um problema. É, porque a pessoa, depois de um tempo, ela se acostuma, você dá um aumento de 50%, quando que a pessoa vai ganhar de novo um aumento de 50%, né? Assim, é um evento único e muito maravilhoso, mas muito único. O que eu acho muito legal é trazer o dado para trazer uma resposta, assim, mas qual é o valor ideal? Se eu der um aumento de 5%, vai fazer diferença? Provavelmente existe um limiar ali. Pô, talvez 5% não faça diferença nenhuma. Talvez faça alguma, depende muito eu acho muito legal essa parte de tirar a crença, trazer dados para isso. E um ponto que eu queria muito que você falasse, Bia, até porque, nossa, me chamou muita atenção o jeito que vocês fizeram a abordagem voltada para o gestor na parte de movimentação, que tem você até falou, acho que foi o Vit que falou no HR for Results, que vocês fazem um ranking de movimentações, porque qual que é o desafio que a gente está tendo também aqui na Miner falando de turnover? Tem muitas informações que a gente leva que não ajudam a tomar decisão. Então, por exemplo, pessoas com alto absenteísmo saem. Beleza, mas o que o gestor faz com isso? Assim, eu vou na casa da pessoa, eu vou levar, sei lá, vou passar de carro ali na frente dela para levar ela. O absenteísmo é um sintoma, não é o que está levando a pessoa a sair. E essa abordagem, eu achei muito legal que vocês fizeram com movimentações, que foi se colocar no lugar do gestor e trazer a informação que ele precisa. Então... Ih, o Rafa travou? Ou eu que travei? Rafa travou. Bom, vou continuar falando aqui, gente. Você travou e voltou, Rafa. Boa. Eu não me lembro exatamente o ponto que você está falando da apresentação do VIT, mas me trouxe à mente dois pontos, né? Um qual é a pergunta? A gente tem muito nos questionado qual é a pergunta matadora, porque você pode fazer 50 perguntas, entendeu? E se você fizer 50 perguntas para o profissional, entendeu? Vai cair as taxas de resposta, porque vai rolar uma fatiga de excesso de survey, né? E 2, existem algumas perguntas que têm muita correlação, né? Elas variam junto. Então, a gente está tentando identificar quais são... A gente queria o mais simples possível, né? Que é um desafio chegar em quais são as 3 principais perguntas que vão ajudar a gente a entender como aquele profissional está, né? É lógico que pode se somar isso aquele analytics não invasivo. Eu já tenho um monte de informação sobre as pessoas nos meus sistemas, entendeu? Que podem me ajudar a inferir como que aquela pessoa está se sentindo em relação... Não só aumento, gente, porque não é só sobre aumento, né? A neurociência fala que quando você dá um aumento, tem um efeito ótimo e esse efeito vai diminuindo ao longo do tempo e 3 meses depois a pessoa nem lembra daquilo como um fator de felicidade e retenção. Então, tem um lugar importante de manter o olhar para o futuro, o olhar de propósito, então, não é só sobre aumento. Então, esse é um lugar que talvez conecte o Rafa. E o outro a ideia do Waze do líder não é algo pro food lover, é pro líder, entendeu? É pro líder olhar ali e ter ali na última coluna um output, uma informação que ajuda ele a agir. Entendeu? Porque o cara não quer ficar olhando um dashboard de histórico de turnover. Quem nunca? Precisamos saber fazer um diagnóstico aí do que está acontecendo. Aí você abre um gráfico e fala, olha, aqui tem um aumento do turnover em julho. Vê lá no outro se foi na mesma data em que aconteceu aquela comunicação, e você começa. Não, mas pega aí se foi quando saiu aquele... Entendeu? Você fica buscando informações e é muito difícil correlacionar. O nosso big goal, o nosso sonho grande... é que essas informações não cheguem para o líder do tipo, olha, verificamos uma queda do histórico ou um aumento de turnover nessa época e a justificativa é porque nesse momento aquela empresa chegou no Brasil e caiu matando no mercado, entendeu? O que a gente quer é que o líder, antes disso acontecer, já saiba, poxa, importante você rever o plano de retenção de longo prazo com equity para esse profissional. Assim ele consegue... importante você fazer mais one-to-one, cara. A gente está monitorando no seu calendário que você quase não faz o one-to-one com os seus liderados, entendeu? Ou, poxa, estamos notando que o seu time, as pessoas não entram nas grandes agendas de comunicação do iFood com o nosso CEO, com o Fabrício Boas. É uma forma, entendeu? Então, a ideia é que
o líder não saiba o que está acontecendo, mas o so what, qual é a ação que ele pode tomar a respeito disso. Porque, cara, ele quer estar preocupado com o EBITDA, ele quer estar preocupado com os nossos entregadores ou com o nosso ecossistema de restaurantes, entendeu? Não dá para esperar que todo mundo vai ficar especialista em gestão de talentos desde o momento em que assume uma posição, entendeu? Então, a ideia é essa, é que o líder tem ali ações sugeridas para ele tirar o melhor e dar o melhor, né? Porque quando você coloca... Quando o seu talento está engajado, ele fica mais feliz, ele entrega mais, né? Ele entra em mais inflow, e isso é bom para a organização também, tem que ser ganha-ganha. Enfim, é desse ponto, Rafa, foi uns pontos que me vieram à mente aqui com a sua fala. Tá me ouvindo? Me desculpa. Sim, é exatamente isso. Assim, eu acho que esse desafio de se colocar no lugar do gestor é sensacional, e até queria juntar com o que você falou da iteração. Como você puder falar um pouquinho da sua ideia, tanto no projeto como em outros, de como que você faz para iterar para a solução ser realmente focada no líder, né? Porque a gente não consegue acertar de primeira. E principalmente se a gente fala, não, vou passar 6 meses planejando e aí daqui a 6 meses eu entrego. A gente já sabe que isso não é muito bom. Boa. Isso é sempre o desafio. Eu acho que, assim, para conseguir avançar com velocidade, você tem que começar pelo porquê. É muito comum os projetos começar no como, né? Vamos criar uma solução para o líder. Não, vamos melhorar a gestão de talentos, retendo talentos e potencializando talentos, dando insights para o líder. Então, tem que começar com um porquê mensurável, de preferência, né? A gente foge bastante daqueles... o porquê é entregar um projeto. Cara, o projeto é só como, né? O que ponteiro você quer mexer lá no final? Esse é o primeiro. Enfim. E o segundo é, como que a gente identifica quem são os melhores interlocutores, né, quem são as melhores pessoas para dar feedback se aquilo é útil ou não é útil. Lógico que a gente tem, sei lá, todo MB 5, 10 iniciativas rodando. Não dá para a gente parar a organização para perguntar para eles o tempo inteiro. Então, o que a gente faz? Primeiro, a gente faz inicialmente em grupos menores, né? A gente não parte do zero, a gente não chega lá numa reunião com o negócio falando, e aí, líderes, o que vocês gostariam de ter? Não, a gente já tem os business partners, a gente já tem as áreas especialistas, que já tem uma noção do que é a dor, e a gente parte daquilo. Mas depois daquilo, a gente vai entregando versões intermediárias para validar, para receber feedback, para sentir pulso. Gente, tem situação em que a gente chega achando que descobriu o segredo, entendeu? Achamos o santo grau, e a gente volta para casa falando... Fantástico, a gente vai ter que pivotar, porque é sobre isso, entendeu? Erramos e pivotamos. E aí, a ideia é fazer isso em intervalos menores, né? Não dá para você ficar 6 meses trancado num bunker e chegar no final, achar que vai apresentar e todo mundo vai estar e o rei, né? Então, acho que a forma como a gente faz é essa, a gente busca iterações em períodos mais curtos. Geralmente, a primeira acontece lá no meio do MB, porque tem um tempo de setup, de organização, de planejamento, aí a gente começa, itera uma vez. Deu certo, não deu certo? A gente acabou de passar por um teste do que a gente chama de People Talent Review, que utiliza a versão prova de conceito dessa ferramenta, entendeu? E aí a gente tomou algumas decisões com base nisso e vai para uma nova rodada daqui de algumas sprints, né? A gente trabalha... Tem área, gente. A real, assim, tem área que vai ser mais agile, tem área que vai trabalhar com mindset de sprint, tem área que vai trabalhar mais com mindset de um cronograma estruturado que tem milestones de teste. Qual você prefere? Cara, tendo a oportunidade de ouvir o líder, chama do que quiser, entendeu? Eu acho que tem que ser o que funciona, porque senão você fica um tempão convencendo a pessoa de que agile é a melhor pessoa. Tá, mas o que é agile? Cara, o que é retro? O que é planning? Não sei, entendeu? Então, acho que o importante é garantir esses touch points, não só com o cliente final, mas também com quem depois vai ajudar a fazer o change management, que geralmente é a figura do BP de RH, né? Então, esse lugar. E a gente não trabalha sozinho, tá, Rafa? A gente trabalha com a área de tecnologia, de inovação de analytics, junto com a pessoa de gestão de talentos, junto com os business partners de RH, eles trazendo mais inputs e a gente pondo mais a mão na massa, entendeu? Isso. Nossa, Mia, excelente. Acho que você trouxe um exemplo muito legal de como trabalhar a tecnologia para RH, trazendo o conceito da tecnologia de forma geral, né? Assim, então, como a ciência de dados como um todo trabalha e como que a gente traz isso para o RH. E queria ver se, até porque a gente chegou no final do nosso tempo, né? Ver se o pessoal tem mais alguma pergunta, tem uma última pergunta que vocês queriam fazer para mim?
Que silêncio, gente. Né? Mas deu para entender, gente. Se alguém quiser conversar, me manda uma DM no LinkedIn, entendeu? Enfim, a gente está sempre aberto para trocar, falar com o Rafa. Perfeito, fala comigo, fala com a minha. A gente adora. Nossa, teve um tempo alguém me mandou uma pergunta sobre. Era sobre qual era o melhor jeito de medir engajamento. Nossa, me empolguei, comecei a pesquisar. Eu já conheci alguns, mas comecei a pesquisar outros. Então, assim, imagino que a minha é que nem eu, porque eu já mandei perguntas assim para ela. Fiquem bem abertos comigo com ela, que a gente se empolga e vai fazer o possível para responder. Eu coloquei aqui, ó. Esse é meu link do LinkedIn, tá, gente? Ó, pode ser que demore 3 dias, mas eu respondo, tá, gente? Eu respondo, enfim. Boa, compartilha. Estão pedindo aqui para você compartilhar essa pesquisa sobre engajamento com a gente, enfim, com o pessoal. Vou ter que pegar aqui, mas vou... Luke, tem alguma forma de falar com o pessoal todo? Porque eu não consigo pegar ela aqui em 1 minuto, mas eu consigo mandar para vocês. Eu consigo. É melhor, vou compartilhar na Miner, vocês seguirem lá, eu falo sobre isso. O que vocês acham? Boa. Ô, Rafa, eu tô curiosa. Tô vendo que tem. Eu queria saber, a maioria das pessoas daqui é de RH, de tecnologia, é de analytics, entendeu? Ou é in between, eu não sei se vocês têm essa informação, enfim, mas eu fiquei curiosa com quem que eu tô falando, entendeu? Enfim, qual que é o público que vem aqui conversar com a gente? Eu acho que é mais o público de RH, mas quem vai poder te responder certinho é o in between. Eu acho que é mais tipo achei um in between aí, achei um in between. In between, quero trocar práticas para entender como é que é ser um in between, que eu também sou o in between, tá? Legal, tem bastante gente de People Analytics, enfim, tech. É bem heterogêneo, né? Gente, rapidinho, tá, Rafa? É uma coisa que eu sempre acho curioso quem trabalha num lado tecnologia analytics, quem trabalha no lado RH, né? E eu passei literalmente metade da minha carreira liderando áreas de RH e metade liderando tecnologia e inovação, né? E eu me lembro que quando eu estava em RH, o pessoal falava assim, Mi, você é muito lógica no RH, você é muito lógica para você ser RH, tudo para você é uma planilha, tudo para você tem um case, né? Não, Mi, eu não sei se você é de RH, né? E quando eu fui para tecnologia, o pessoal falava assim, Mi, mas você se preocupa com questões de desenvolvimento de pessoas, você é muito RH para ser TI, entendeu? Então eu fico muito feliz de ter encontrado meu lugar no mundo e ver que cada vez mais tem mais gente nesse mundo in between, entendeu? Então feliz em encontrar vocês no universo. É isso. Eu também me sinto acolhido, me sinto no grupo, porque eu sou psicólogo e também migrei para a área de dados e ninguém entende, todo mundo me pergunta, mas você não gosta de gente? Para mim, gente, e dado combina, juro que combina. Você toma decisões todo dia, por que não tomar elas sobre pessoas e baseadas em dados para deixar, né? É isso, eu tô contigo, Rafa. Tem uma pessoa aqui que migrou de biomedicina para RH. É isso, gente. Massa. Eu acredito em transitar em várias áreas de conhecimento. Rafa, super obrigada pelo convite. Pessoal, um prazerzaço trocar, entendeu? E é isso, Rafa. Fala aí. Nossa, amigo, só queria te agradecer. Foi excelente, adorei o papo e obrigado mesmo por ter topado. E foi uma honra estar aqui contigo e aprendi demais nesse tempo. Show de bola, Rafa. Felizona também. Vamos trocar cada vez mais. Obrigada, pessoal. Obrigado, gente. Boa noite. Tchau, tchau.